então ao nosso estudo Parashat Vayakhel, e congregou ou e reuniu, né, como diz aqui a tradução dessa Torá azul, da Sefer, Êxodo 35, a partir do verso 1, até Êxodo 38, verso 20. Essa é a nossa porção da Torá, né, do Pentateuco, Torá Pentateuco, de hoje, desses Shabbats, desse sábado. Haftará, porção dos profetas, Malachim Beit, ou 2 Reis, 12, versos 1 a 17. É uma Haftará especial, lembrando, mais uma vez, por ser hoje Shabbat Shekalim, né, já expliquei aqui durante o serviço. E a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, Novo Testamento, Yohanan, João, 6, do 4 até o 13. Vamos brevemente aqui, antes de entrar no nosso tema de hoje, aos nossos tópicos, né? O que essa paraxá, o que acontece nessa porção da Torá que nós vamos estudar aqui nessa manhã? O que tem de elementos aqui? Começa, como nós já lemos aqui durante o serviço, né, durante o nosso culto aqui, falando do Shabat, né? Primeira coisa que fala ali, que Moisés reuniu, congregou o povo e começou a falar sobre o Shabat, né, o dia do descanso, que deveria ser separado pelo povo e que eles não deveriam realizar nenhuma obra nesse dia, né? Resumidamente foi isso. Na sequência nós temos o trecho que eu acho muito bonito, que eu já mencionei aqui durante o breve comentário, né, sobre as doações que o povo então fez. Então, logo após ser tratado do Shabat, o povo é convocado a levar doações. Trumá, em hebraico, que é traduzido aqui como oferta ou oferenda, significa também presente. Presente. Então o povo é convocado a levar presentes para o Eterno, para que fosse construída a casa do Eterno, o tabernáculo, no caso, o Mishkan, em hebraico, né? E eles fazem isso neidiv lev. A Torá diz, a palavra diz, de todo o coração deles, né? Fazem de fato com o coração inclinado para aquilo. Na sequência nós temos um chamado ali de duas figuras, duas pessoas que foram escolhidas por Deus, pelo próprio Deus, para compor, então, para trabalhar na construção do tabernáculo, de todos os itens relacionados ao tabernáculo, que eram Betzalel, né, e Aholiav. Principalmente Betzalel, que a palavra diz que ele foi cheio do Espírito de Deus. Tá? Aqui no texto de Êxodo. Tá? Ele foi chamado, então, para ser aquele que conduziria a construção do tabernáculo e de todos os utensílios, itens e afins relacionados à casa do Eterno. E por fim, a porção se encerra com uma descrição detalhada, bem detalhada, né, sobre cada um dos itens que seriam construídos, como que eles deveriam ser, qual deveria ser o tamanho deles, a sua forma, de que maneira eles deveriam ser dispostos, como deveriam ser pintados, como deveriam ser cobertos de ouro ou de outro material, enfim, tem uma descrição bem longa até o final da porção de hoje, falando sobre os elementos do tabernáculo, né? Sobre como deveriam ser construídos, feitos, moldados, enfim, assim por diante. Então, o nosso tema de hoje, como eu já antecipei aqui um pouquinho antes do nosso intervalo, é a imagem, né, com crase, a imagem de Deus, o Shabat e o tabernáculo, e o Mishkan. Né? Como nós já lemos, então, aqui no nosso Avodat Torá, no serviço da Torá, a Parashá começa falando, então, do Shabat, né? E eu lembro que há 2 semanas atrás, o Pedro trouxe aqui o estudo dele, e ele comentou que a Torá, várias vezes, repete a questão do Shabat. Ela está falando de um assunto e do nada aparece o Shabat, né? A questão do dia de descanso ali, o Shabat. E aqui é um desses casos, né? Moisés reúne o povo e começa a falar do Shabat, e depois ele vai falar de outra coisa. Então a Parashá começa com isso, né? Êxodo 35, versos 1 e 2, ou 2 e 3, que diz o seguinte: 6 dias se fará trabalho, mlachá, em hebraico, e no 7º dia haverá para vós santidade, Shabat de repouso ao Eterno. Todo aquele que nele fizer trabalho, mlachá, será morto. Não acendereis fogo em todas as vossas habitações durante o Shabat. Então começa com esse texto aí, né? Kol haosá vou mlachá. Todo que ele fizer trabalho, né? Aí eu pergunto, que trabalho é esse? O que é mlachá? Que trabalho é esse de que Deus, né, por intermédio de Moisés, está falando ali? Que tipo de trabalho é esse?
Existem vários conceitos por aí a respeito disso, inclusive às vezes alguns conceitos até meio distorcidos, né? Sobre o que seria trabalho no dia de repouso que o Eterno está falando aqui. Que tipo de trabalho seria esse? Muita gente fala, então, não se pode não pode tomar banho no Shabat porque banho é o trabalho. Inclusive na época de Jesus, de Yeshua tinha isso, né? Quando o Yeshua cura lá o paralítico, né? E o Yeshua pede que ele pegue a cama e leve, né, onde ele ficava deitado, e leve, e vem lá alguns fariseus e questionam, ei, isso aí, ó, tá quebrando o Shabat, tá desrespeitando o Shabat. Mas será que levar a cama, aquilo era trabalho? Aquilo era melaká? Então, o que é trabalho? Como eu falei, existem muitos conceitos por aí a respeito disso, e inclusive coisas distorcidas a respeito do que seria melaká. De acordo com a Mishnah e a Gemara, isso são a tradição oral judaica, tá? Mishnah e Gemara, trechos da tradição oral judaica, de acordo com os rabinos lá do passado que estudavam esses textos, existem 39 categorias de melachá, 39 tipos de trabalho, que seriam de fato isso aqui, seriam esse trabalho de que a palavra está falando aqui. 39 tipos de trabalho que seriam proibidos, então, durante o dia de Shabat. Tá? E aí o pessoal lá do Aleph Beta, do rabino David Foreman, fez aqui uma coisa que eu achei bem legal, que é uma tabela periódica com os 39 tipos de trabalho, né, as 39 categorias de trabalho, igual, né, até com os trechinhos, com o início das palavras em hebraico ali, tá? Uma tabela periódica dos tipos de trabalho de que fala, então, essa tradição oral judaica, né? E até estava pensando aqui, eu vou começar a aplicar isso aqui nos cursos de Bar Mitzvah, para os próximos Bar Mitzvahs, vamos pôr eles para decorar quais são os 39 tipos de trabalho, aqui eu tenho tabelinha agora. O Mateus está lá embaixo, já está ali. O Mateus escapou por pouco, mas o Arthur Mark, vai estudar a tabelinha periódica dos 39 tipos de trabalho. Brincadeira, né? Então, mas eu pergunto agora para vocês, tudo bem, os rabinos, então, lá do passado, lá dos tempos até um pouco antes de Yeshua ainda, eles tiraram essa conclusão de que existem 39 tipos de trabalho aqui que seriam proibidos. Mas, da onde eles tiraram isso? Da onde que veio isso? Como que? Porque o texto não diz que são 39 tipos de trabalho, que só fala trabalho e pronto. Né? Da onde que vem isso? Da onde eles tiraram isso? Eles inferiram isso, eles fizeram eles acharam que isso estava implícito, tá? A partir de uma justa posição que acontece nesta porção aqui de hoje. Como eu falei para vocês, então a porção começa falando do Shabat, do dia de repouso. Né? E na sequência, o que acontece? A porção começa a falar, a palavra começa a falar das doações, né? Das doações para a construção do tabernáculo. Então, essa justa posição de duas coisas aparentemente tão distintas, tão diferentes uma da outra, chamou a atenção desses rabinos lá do passado, e eles entenderam que ali estava a chave para entender o que seria trabalho, então, segundo a palavra, aqui nesse texto. Tá? Vamos lá, então, com o que vem na sequência desse texto do começo de Êxodo 35. Então, versículo 5. Tomai de vós oferta separada ao Eterno, todo nediv libô, todo doador de coração, trará a oferta, de novo, ou o presente do Eterno. Tá? Trumá, presente. Uma convocação aqui, como já comentamos, para que o povo levasse, então, esses presentes, essas ofertas de vários tipos de materiais, desde os mais caros, vamos assim dizer, ouro, prata, né? Outros tipos de tecidos, enfim, de tinturas e tudo mais. Tá? Para a construção do tabernáculo. Então, dessa construção do tabernáculo é que os rabinos tiraram esses 39 tipos de trabalho. Já vamos entender como. Tá? Eles não tiraram isso da cabeça deles. Muitas pessoas também veem a tradição oral judaica e pensam, nossa, a palavra só fala trabalho. E da onde que esses rabinos tiraram que são 39 tipos de trabalho? Meu Deus, estão inventando coisa aqui no cima do texto. Não. Eles tiraram isso de algum lugar da palavra. Geralmente é isso. Tá? E é o caso aqui.
Então eles tiraram isso, eles inferiram 39 tipos de trabalho a partir do que vem a partir desse versículo aqui, da construção do tabernáculo. Tá? Eles entenderam que o texto da Torá ele fez uma junção de dois temas aparentemente diferentes de propósito. Nós sempre lembramos aqui que a palavra ela não é um romance, não é uma ficção, não é um livro de história para você pegar e ler como se fosse uma história. Ah, que bom, estou conhecendo a história. Não tem esse propósito. A palavra é um manual para nós. Tudo que está ali, da forma como está, tem um porquê. Tem um objetivo. Né? Tudo foi inspirado pelo Eterno ou ditado, no caso aqui da Torá, pelo próprio Deus. Na sua imensa sabedoria. Então, tudo que está da forma como está tem um objetivo, que é nos ensinar alguma coisa. E os rabinos então entenderam que havia um objetivo ali em juntar duas coisas diferentes. Começar falando de Shabat e depois ir para a construção do tabernáculo. E a partir disso, então, eles inferem esses 39 tipos de trabalho. Né? Para entender, então, o que não seria permitido fazer, né, no Shabat, eles pensaram, então vamos olhar para o que o povo começa a fazer a partir daqui. Tudo que o povo faz para construir o tabernáculo seria um tipo de trabalho que seria proibido no Shabat. Essa a lógica que eles seguiram para chegar a esses 39 tipos. Né? Por exemplo, a palavra diz que aqui para construir o tabernáculo o povo tinha que tingir os tecidos, né? Tingir as cortinas lá de carmesim, de púrpura, enfim. Um exemplo de trabalho. Então, os rabinos pensaram, esse é um tipo de trabalho que não se pode fazer no Shabat. Se aqui eles tingiam seus tecidos para fazer o tabernáculo, então no Shabat não podemos tingir alguma coisa, colorir alguma coisa. Essa é a lógica que eles seguiram. Esse é um exemplo. Né? E a partir disso, então, eles tiraram, a partir desse texto aqui de Êxodo 35, tiraram 39 tipos de trabalho que o povo faz aqui para construir o tabernáculo. Eles inferem que seriam trabalhos proibidos no Shabat, no dia de Shabat, no dia de repouso, de descanso. Aí eu digo para vocês, ok, né? Poderíamos parar o estudo por aqui. Olha, aprendemos uma curiosidade, né? Então sabemos de onde que vem esses 39 tipos. Não foi da cabeça dos rabinos, eles entenderam a partir desse texto. Podíamos parar por aqui, tudo bem. Aprendemos uma curiosidade, uma coisa interessante, sabemos de onde que vem esses 39, tudo bem. Podíamos levantar e ir embora agora. Né? Ou ficar para a ceia de Yeshua já. Mas, eu pergunto para vocês, será que a gente não consegue entender ou cavar um pouco mais e aprender alguma coisa a mais aqui com isso tudo aqui? Com esses dois elementos, Shabat e tabernáculo? A gente podia muito bem parar por aqui. Já aprendemos alguma coisa. Mas eu acho que tem alguma coisa a mais que a gente pode entender e aprender a partir disso. Né? Será que não existe algo aqui ainda mais profundo e mais valioso para nós aplicarmos na nossa vida, no nosso cotidiano, a partir disso aqui? No estudo da palavra, nós devemos fazer valer aquela questão de sermos como criança. E fazer como o nosso amiguinho ali, ó. Mas por quê? Né? E perguntar, mas por quê? Ok, os rabinos lá do passado entendiam a questão do judaísmo, eles tiraram 39 trabalhos a partir dos trabalhos do povo ali para construir o tabernáculo. Ok, mas por quê que foi assim? Por quê? Não é pecado perguntar por quê? Quando se trata do estudo da palavra de Deus. Não é pecado. Né? Quando nós fazemos isso de coração para de fato chegar ao entendimento mais pleno da palavra. E nós devemos fazer isso, e eu arrisco dizer, o Eterno gosta disso. Quando nós cavamos e perguntamos, mas por que isso? Por que existe uma associação do Shabat com o tabernáculo e daí que os rabinos tiraram? Tudo bem, mas eu quero saber por que existe essa associação na palavra. Entre uma coisa e outra, que parecem coisas distintas. Por quê? Então vamos fazer como o nosso amiguinho ali. Mas por que isso? E entender algumas coisas. Então,
Por que o modo como o tabernáculo foi construído serviu de modelo para os tipos de trabalho proibidos no Shabat? A pergunta é essa, basicamente. E uma pergunta-chave que nós podemos fazer aqui, poderíamos fazer várias, mas uma das perguntas-chave que nós podemos fazer aqui é: o que a construção do tabernáculo tem a ver com Shabat, com o dia de repouso? Pergunta principal, acho que aqui seria isso. O que tem a ver uma coisa com a outra? Por que a palavra traz essas coisas associadas aqui nesse trecho de Êxodo 35? Vamos cavar então um pouquinho mais nisso. E quando nós cavarmos, nós vamos começar a ver que existe uma associação bem interessante, uma conexão bem interessante entre este Shabat que começa a ser falado aqui em Êxodo 35, em outros trechos também, o Shabat que Deus manda o povo fazer, o povo de Israel fazer. Existe uma associação entre esse Shabat e os Shabats que vêm depois da criação, assim que o Eterno cria. A nossa pergunta está ali. Vamos voltar então de novo. De novo, é inevitável, nós dizemos aqui, nós sempre voltamos para o princípio, para Gênesis, Bereshit. O Rabino Shulam, um dos rabinos que fundou a congregação aqui em Israel, ele é lá de Jerusalém, de Israel, e ele sempre diz o seguinte: você quer entender a palavra, você quer entender a Bíblia? Leia Gênesis, porque Gênesis tem tudo ali. E nós cada vez mais descobrimos que de fato tudo tem lá. E não é por acaso que invariavelmente nós acabamos voltando para Gênesis aqui nos nossos estudos. E de novo, hoje nós vamos voltar para Gênesis. Então, Gênesis 2, versos 2 e 3. E terminou Deus no dia 7º a obra que fez, e cessou, Vaishbot, no dia 7º toda a obra que fez. E abençoou Deus ao 7º dia e santificou-o, porque nele cessou, Shavat, toda a sua obra que criou Deus para fazer. Muitas traduções colocam aqui, e descansou, porque a palavra Shabat também é associada a descanso e repouso. Eu penso que quando se diz respeito a Deus, por que Deus não precisa descansar? Deus cansa. Não. O Eterno, ele é todo-poderoso, autossuficiente, ele não cansa. Então, ele cessa. Aqui o Shabat seria cessa, ele para de criar. Ele criou 6 dias, literais ou não, criou, e no 7º para, cessa. É aqui que esse Shabat que significa cessa, ele cessou, parou de criar, interrompeu a sua criação ali, É isso. E vamos pensar agora no que representou a criação. Como assim? O que representa a criação para nós? Alguns tempos atrás, acho que meses atrás, já eu trouxe um estudo aqui, eu tratei mais detalhadamente dessa questão, vou trazer resumido aqui isso agora, só para a gente retomar aqui o nosso tema. Antes da criação não havia nada, certo? Nada. Havia um nada e nada. E depois houve tudo. Tudo que nós conhecemos foi criado por Deus. Basicamente isso. Do nada, a partir do nada. Por que isso? Nós vemos lá no início da criação, quando a terra se encontra, aí se informa e vazia, e o Eterno diz, Yihye or, seja luz. A tradução da Torá aqui é precisa. O verbo no hebraico é ser, como se estivesse falando para alguém, você, seja luz aí. Creio, essa perspectiva pessoal minha, estava falando com o próprio Yeshua, com Jesus ali. Você, Yeshua, seja Yihye or agora. Naquele mundo caótico, sem forma, vazio, que estava em trevas. Por que eu infiro isso? Porque lá em Apocalipse, nós lembrarmos, no final, como será Nova Jerusalém, que não precisará de sol e lua, porque o rosto do Cordeiro resplandecerá a luz. É isso que o texto diz. Então Yeshua, creio eu, foi luz no começo, será luz também no fim, ou na eternidade, no caso. Interessante, Então a palavra diz, Yihye or, seja luz, como se você falasse, seja luz agora. E foi luz. Essa é a tradução mais adequada. E ele foi luz, E foi luz e brilhou a luz, mas aquela luz ainda, aquela perspectiva ainda havia luz e trevas, como que misturadas, naquele ambiente inicial, E o que havia só
naquela terra sem forma e vazia, então havia só o quê? Água, né? Era só água. Água e água. E águas revoltas, talvez, né? Sobre as quais o Espírito pairava. Então, havia ali uma mistura de luz e trevas, e havia só água, né? Não havia sol, lua. Aquela luz que brilhava no início era essa luz que o Eterno tinha determinado que brilhasse. Creio eu aqui, de novo, essa questão minha. Creio eu que era Yeshua, Jesus, que brilhava ali. Mas ainda não havia sol e lua, estrelas e tudo mais. Ele só veio criar isso no quarto dia, né? Então, essa configuração inicial nos mostra o quê? Que Deus estava criando algo, um ambiente em que eu e você pudéssemos existir. Por quê? Nós precisamos de um espaço, né? Seco, sem água, para nós subsistirmos. Então o Eterno determina o espaço. Quando ele separa aquelas águas, ele separa a porção seca daquelas águas. Determinou o espaço ali. E quando ele cria os luminares, ele cria o tempo, como nós conhecemos, né? Como eu e você conhecemos. No início da criação, Deus faz 3 grandes havdalot, 3 grandes separações. Então ele separa a luz das trevas, né? Ele separa as águas da porção seca, e ele separa o dia e a noite, criando os luminares. Então são as 3 grandes separações que nós dizemos. Ele faz 3 grandes havdalot, né? Para que o ser humano ali pudesse existir. Basicamente isso. Mas eu pergunto, e para Deus? Nós pensamos agora na nossa perspectiva humana. Precisamos desse ambiente seco, onde temos luz separada das trevas, onde temos luminares para conhecermos o tempo, como nós configuramos. Mas e para Deus? O que a criação representava para Ele? Ele já existia, Ele já era autossuficiente, Ele já dominava, né? Já tinha um reino com os seus anjos, não é? Então, para quê? O que a criação representou para Ele? O que Ele fez foi basicamente, dentro do seu domínio, do seu reino, Ele separa um espaço dentro do reino dele. Ele reserva um espaço que ele vai criar para outro alguém. Porque tudo pertencia a ele, no seu domínio. Então ele vai reservar algum espaço nesse domínio dele, que vai ser destinado para que outra pessoa, outro alguém, outro ser subsista ali. É isso que ele faz. Isso é chamado em hebraico de tzimtzum, como se Deus, na sua onipresença, se contraísse brevemente para criar, nesse espaço deixado vazio, entre aspas, por ele, essa configuração para um outro ser ali. Isso é chamado tzimtzum, no contexto judaico. Tá? Por isso ali. Contração. E de novo eu vou perguntar, por que ele faz isso? Né? Por que ele faz isso? Pelo mesmo motivo que uma pessoa, que eu e você, decidimos, por exemplo, ter um filho. Por que você tem um filho? Né? Uma pessoa que planeja, não, eu me casei e eu quero ter uma família, quero formar uma família. Por que você quer formar uma família? Por que você quer ter um filho, uma filha? Por sinal, todo o processo da criação, o Rocha já trouxe isso aqui algumas vezes, muito interessante. O processo da criação, da onde que emerge a terra? Da água. Né? A terra emerge da água. Da onde que emerge o bebê? O bebê fica envolto em quê? No ventre da mãe? Em líquido. Né? Em líquido. Assim como a terra estava envolta em líquido. Então todo o processo da criação, ele se correlaciona com a própria formação de um bebê no ventre da sua mãe. Também. Né? Podem ler e vocês vão começar a associar isso dessa forma. Envolto em água. Todos os órgãos do nosso corpo, os nossos membros, os nossos órgãos, eles servem para quê? Para nos nutrir, né?
Então, o meu coração serve para que eu continue, né, para que o meu sangue seja bombeado. O meu estômago serve para que a minha comida seja digerida, para me nutrir, para separar os nutrientes, e assim por diante. Então, todos os nossos órgãos do nosso corpo servem para nos autossustentar, por assim dizer. Menos um. Existe um órgão no corpo humano que não é para sustentar a si próprio. Que órgão é esse? O útero da mulher. Ele não é para sustentar ela própria. Né? O útero, ele é destinado, quando ela está grávida, está gerando um filho, para alimentar e sustentar um outro ser que não é ela própria. Interessante, né? Assim como o eterno no início, ele se contrai, entre aspas, claro, né? Isso aqui é ele se contrai e reserva um espaço onde ele vai começar a criar para alimentar, sustentar um outro ser que não é ele. Assim também o útero no corpo da mulher. Esse é o único órgão do ser humano que não é para sustentar ele próprio. Né? Assim também é. Então, Deus ele decide criar o ser humano. Ele quis criar esse ser. Ele resolve, eu quero ter esse filho, essa filha. Né? Por quê? Por amor. Porque ele queria se relacionar com esse ser. Era um ser que seria dotado de livre-arbítrio. Poderia escolher. Não era apenas um robozinho, não, você vai me amar porque pronto. Não. Ele quis se relacionar com esse... Ele quis criar esse ser, um ser que seria dotado de escolhas para escolher se relacionar com ele. Para escolher amá-lo como ele o amaria também. Né? Basicamente isso. Mas esse ser que ele iria criar não conseguiria subsistir naquela configuração que existia no seu domínio. Onde não havia espaço, onde não havia tempo, onde havia luz perpétua. Esse ser que ele queria criar não conseguiria de imediato subsistir num ambiente desse. Então, ele vai e ele começa a criar, então, ele separa esse espaço dentro do seu domínio e começa a criar um ambiente onde haveriam leis diferentes em que esse ser conseguiria subsistir. Né? Onde haveria espaço, onde haveria tempo, onde haveria separação entre luz e trevas. E começa a configurar esse novo ambiente. Durante aqueles 6 dias, então, de novo, literais ou não, né, cada um tem o seu entendimento sobre isso, se foram 6 dias de fato, se foram 6 períodos, enfim, deixo com cada um. Mas durante aqueles 6 dias, Deus se dispôs a criar esse ambiente para esse outro ser, naquele espaço que ele havia reservado. Um ambiente com tempo, com espaço, de que ele próprio não precisava, porque ele é onipresente, onipotente, ele não precisa de sol e lua, ele não precisa de espaço, ele é espírito, né? Então, mas ele começa a criar um ambiente com leis diferentes do seu domínio ali, para esse ser. E ao final desse processo, né, a última coisa que a palavra diz que Deus fez foi justamente criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. B'Tselem, a imagem de Deus é B'Tselem Elohim, né? Gênesis 1, 27. Então ele configura todo o ambiente e aí ele cria o homem, né, e a mulher posteriormente. Adão e Havá, Adão e Eva. Há várias interpretações aqui sobre o que seria, né, o ser a imagem de Deus, né, B'Tselem Elohim, a imagem de Deus. Nesse contexto que nós estamos falando aqui, nós entendemos que seria como ser semelhante a Deus de alguma forma, em caráter, em característica, né, nesse sentido, né? Esse B'Tselem, a imagem de Deus. E o que Deus fazia, então? Deus cria o seu filho, né? O homem. Cria um filho e uma filha. E o que ele estava fazendo até então? Criando aquele ambiente que nós já falamos aqui. Estava meticulosamente criando um novo ambiente para esse filho e essa filha. Para que eles pudessem subsistir ali. Planejando tudo para aquele ser que ele amaria. E que ele viria criar e que ele de fato cria aqui no final desse processo. E esse ser, o homem e a mulher, também teriam o quê? O poder de criar, né? Criar as coisas. Não é? Nós criamos coisas. Por 6 dias,
Deus moldou esse ambiente e preparou o universo, o mundo, o universo, né? E ele chama esse processo que ele faz, essa criação, todo esse moldar desse novo ambiente, ele chama de uma palavra aqui em hebraico, que se encontra em Gênesis 2, 2 e 3, que diz o seguinte: e terminou Deus no dia 7º a obra. E ele chama essa obra que ele fez, esse processo todo de, olha lá, melachto, melachá. A mesma palavra que é usada lá em Êxodo para se referir a trabalhos que não deveriam ser feitos no Shabat. Então ele chama o processo dele de criar esse novo ambiente de melachá. Obra, trabalho, né? Nesse sentido. É a mesma palavra que é usada aqui. Então, o processo dele resolver, decidir na sua mente, eu vou criar um ser que eu quero me relacionar com ele. E aí ele começa a desenvolver esse ambiente novo, esse processo todo. E aí ele vai e começa a executar esse plano que ele criou na sua mente, de adaptar esse novo ambiente para que servisse a esse propósito que ele tinha, de criar ali um ser que se relacionaria com ele, é chamado melachá, na palavra, em hebraico, né? E o homem também, o ser humano também pratica isso, né? Nós não criamos uma casa para nós, né? Nós podemos viver assim no deserto, lá no sol escaldante, ficar lá e tudo bem. Não, né? Nós precisamos adaptar os ambientes para que nós possamos viver neles. Criamos casas, né? Fazemos nossos espaços de acordo. Isso, segundo a palavra, é a imagem de Deus, segundo esse contexto aqui. Nós adaptamos, nós planejamos o ambiente, eu preciso viver ali, então eu vou planejar minha casa, eu preciso de uma casa, eu preciso de um teto, preciso de uma cama onde eu possa repousar e assim por diante. Isso seria B'Tselem Elohim, seria a imagem de Deus nesse contexto, né? Se planejar um ambiente e executar e de fato fazer. Isso seria um processo de melachá, de trabalho nesse sentido. O que Deus fez quando ele criou o universo? Né? De novo, para ele já havia tudo. Para nós não existia nada. Passou a existir depois que ele criou, nós temos tudo. Mas para Deus já havia tudo. Né? Mas ele resolveu criar então essa casinha, né, esse universo, para nós. Dentro desse tudo que ele tinha. No seu tudo ele reserva um espaço para criar para nós uma casa. Para esse ser que ele ama, nós, né? E agora, então, o ser humano faria o mesmo. Voltando aqui para a nossa porção de hoje. O homem faria o mesmo. Como assim? Dentro do meu tudo, o que é o tudo para nós? A nossa Terra, né? Podemos não ter nada mais e temos o nosso planeta, a nossa casa que Deus criou para nós. Então, dentro desse nosso tudo, vamos criar aqui um espaço para aquele que nós amamos. Para o nosso Pai, para o nosso Deus. Basicamente isso. A construção do tabernáculo foi isso. Nós temos a nossa terra aqui, mas vamos criar um espaço que vai ser para esse ser que nós amamos. Dentro do nosso tudo. Vamos reservar para ele um espaço. Aqui. Mas as minhas leis, as nossas leis da física, deste nosso tudo aqui, não se aplicam a este nosso Pai, a esse nosso Criador, né? Ele não precisa de tempo, ele não precisa de espaço, ele é espírito. Então as nossas leis não se aplicam a ele. Assim como as leis dele não se aplicavam a nós, para ele criar aqui o nosso ambiente, né? Então precisamos fazer conforme aquilo que ele determina. Como que são as leis dele? Ele destrincha lá em Êxodo 35 como que deveria ser feito. Esse espaço onde ele poderia habitar. Um espaço reservado para ele. E assim o povo de Israel decide fazer conforme aquelas leis que eram dele. Coisas que a princípio para eles não tinham sentido.
né? Por que que tem que ter uma cortina de tal cor? Por que que lá dentro do Santo dos Santos vai ficar uma arca com 2 querubins em cima? Não sei. São coisas que não têm sentido a princípio para nós. Mas assim ele determinou e assim eles foram e fizeram, segundo as leis dele, né? Para que ele lá pudesse habitar. Então, assim como o Criador tinha feito, né? Assim como o Criador tinha feito, ele criou esse ambiente para nós dentro do seu espaço, com leis específicas para nós, sobre as quais nós poderíamos subsistir. Esse processo que ele fez de melachá, essa obra melachá que ele fez, o que ele faz depois? Vem o Shabat, ele cessa, né? Gênesis 1 também, ele cessa esse melachá, ele cessa a sua criação. Assim Deus fez. Então, por isso que os rabinos tiram daqui, e por isso que a palavra traz essas duas coisas associadas. Porque se o processo de Deus criar o universo, um ambiente para mim e para você, foi chamado melachá, obra, trabalho, então o processo de se criar um espaço, um ambiente para ele, também era melachá, seguindo essa linha de que somos a imagem de Deus. Então o que ele fez foi melachá, e o que nós fazemos para construir esse espaço para ele foi melachá, né? Por isso aqueles tipos de trabalho seriam os tipos de trabalho que nós cessaríamos durante o dia de Shabat. Daí a associação entre essas duas coisas, né? Então Deus cessou de criar, parou, né? Interrompeu sua criação após performar aquelas leis todas para nos construir uma casa. E nós cessamos também, né? Nós temos costume de observar o Shabat, o povo de Israel na época da construção do tabernáculo, cessaram também depois de conduzir esse melachá, de fazer essa obra toda para fazer a casa para ele. Então, o pequeno Criador, eu e você que somos pequenos criadores, a imagem do Criador de todas as coisas, seguimos também essa imagem dele. Assim como ele fez, ele cessou e nós fazemos o nosso melachá e cessamos, né? Basicamente isso. E aí tem algo a mais aqui para concluir, estamos chegando à conclusão do nosso estudo. Já comentei aqui nos tópicos lá no início, qual era o nome, agora uma pergunta que você estava prestando atenção, qual era o nome do principal encarregado da construção do tabernáculo e dos itens do tabernáculo e assim por diante? Qual que era o nome dele mesmo? Betzalel, né? Betzalel, exatamente. Então está ali em hebraico, Betzalel. Betzalel é um nome que não é muito comum na palavra. Eu não me lembro de ter visto algum outro Betzalel, pode ser que tenha lá depois, eu não me lembro, mas não é um nome que era muito comum naquele contexto, como era, né, ou como eram outros ali, Jacob, Jacó, né, e outros nomes mais comuns. Betzalel não era um nome comum. E ele pode ser um acrônimo de B'Tselem Elohim. São as mesmas palavras, a imagem de Deus. Então Betzalel significa também, o nome dele significa a imagem de Deus. Então aquele que foi escolhido para criar, para construir aquele espaço que serviria como casa de Deus, como casa para o eterno, se chamava a imagem de Deus também. Para nos fechar esse entendimento que de fato é isso que o texto está querendo nos dizer, né? Com um simbolismo até ali. Então nós entendemos aqui o que é ser a imagem de Deus. Falei até agora aqui da construção do tabernáculo, né? Naquele período, naquele tempo. Mas e para nós hoje, então? Aplicando tudo isso. O que é ser B'Tselem Elohim, a imagem de Deus? Nós que cremos em Yeshua, que cremos em Jesus, nós judeus e não judeus, que cremos em Yeshua, que somos nova criatura, segundo a palavra, né? Nova criatura, olha lá, voltando de novo para o princípio. Nova criatura, o que é ser a imagem de Deus? A palavra diz que, né, a Torá, os mandamentos de Deus seriam escritos onde? Eles estavam escritos em tábuas de pedra, mas eles seriam escritos onde? No nosso coração. Torram, dentro de mim, dentro de você, né?
dentro deste nosso espaço aqui, ó, que é tudo que nós temos, dentro do nosso tudo, que é o nosso corpo, haveria um espaço reservado para a habitação dele, do Eterno. Nós, como templo do Espírito, como templo do Ruach, do Espírito de Deus, precisamos ser a imagem de Deus, fornecendo para Ele esse espaço dentro de nós. Nós não temos mais templo de Jerusalém, não temos mais tabernáculo, nem nada disso. Mas nós somos o templo. E quando nós somos a imagem de Deus, nós temos que reservar para o nosso Pai, aquele a quem nós amamos, um espaço aqui dentro de nós. E como fazemos isso? Nós, judeus que cremos, judeus messiânicos, judeus que creem em Yeshua, nós sempre dizemos, nós continuamos observando as leis da Torá, né, as que ainda são aplicáveis. Claro, tem muitas que são ligadas à questão do templo, tabernáculo e tudo mais. Nós continuamos não para sermos salvos. Nós não vemos, eu vou praticar os mandamentos porque eu quero ser salvo. Não. Somos salvos em Yeshua. Simplesmente pela graça de Yeshua. Somos salvos assim. A salvação nós temos ali. Em Yeshua somente. Então não é para sermos salvos, mas é porque somos salvos. Nós continuamos a observar os mandamentos, porque nós entendemos que são coisas que para nós são perpétuas. Né? Só que agora, em Yeshua, elas não estão mais só aqui na folha de papel, no pergaminho da Torá ou numa tábua de pedra. Elas passam a estar, ou assim elas devem ser, a estar aqui dentro do nosso coração. E nós as entendemos de uma maneira plena agora. Completa. Né? Yeshua, Jesus, ele veio o quê? Completar, concretizar aquilo. E é isso que nós entendemos. Por que nós fazemos isso? Porque entendemos que essa é uma forma de nós aplicarmos esse princípio aqui. De reservar para nós um espaço, de reservar em nós um espaço para aquele que nós amamos. Fazendo aquilo que ele nos pede para fazer. Vivendo as leis que são dele. E não minhas, né? Por que não como carne de porco? Né? Já foi comprovado cientificamente que não tem mal nenhum, né? Existia essa coisa, carne de porco faz mal, não sei o quê. Não tem nenhuma comprovação científica que de fato faz mal. Então por que eu não como carne de porco? Não sei, a Torá diz isso. Então eu entendo que são leis que pertencem a ele, e eu quero vivenciar isso, porque eu quero que ele tenha espaço em mim. Eu entendendo isso, né? Como alguém que crê em Yeshua. Tá? Por isso nós fazemos isso. Não para sermos salvos, mas sim porque somos salvos e porque queremos desenvolver esse nosso relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Pai. E com o nosso Messias, Yeshua. Né? Que por meio dele é que nós chegamos a esse entendimento. Por meio somente dele é que chegamos a esse entendimento pleno. Porque o amamos. E porque queremos fazer uma casa para ele, em nós, aqui dentro de nós. Amém?